Oi, primeiro ano, boa tarde, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Também estou bem, né? Graças a Deus. Estamos aqui em mais um dia, né? Terça-feira. E que essa terça-feira seja um dia abençoado, seja um dia de aprendizado, né? Seja um dia bem produtivo, tá bom? Olha só, antes de começar a nossa aula de hoje, né? Nós vamos orar, como vocês já sabem, vamos falar com o nosso Deus. Olha só, gente, só para lembrar vocês, a pandemia não acabou, né? A gente, infelizmente, vê aí na internet, né? Lugares aglomerados, enfim, a pandemia não acabou, o coronavírus não foi embora, então você continue aí se cuidando, tá bom? E eu continuo me cuidando daqui, tá certo? Então, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Para que Ele venha abençoar a nossa tarde. Meu Deus querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada pela vida, pela saúde e pelo alimento. Nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nós te entregamos a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amigos, os familiares de cada um deles, os nossos professores, os funcionários da nossa escola, os seus familiares também. Pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfermos, e que o Senhor permaneça conosco. Pedimos que o Senhor nos dê uma tarde abençoada, que o Senhor nos dê sabedoria, que nós possamos aprender tudo que está sendo ensinado e que nós possamos ter uma tarde bem produtiva. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Só lembrando, pessoal, quem não pegou a atividade complementar, dá uma passadinha, tá certo? Para pegar. As atividades de português são muito importantes, né? Vocês estão vendo o uso de algumas, né, letrinhas diferentes. Antes vocês tinham apenas uma sílaba, duas letrinhas em uma sílaba, e agora nós temos 3. Então, é bem importante. Então, você passa lá e pega a sua atividade, tá certo? Mas hoje a nossa aula não é de português, tá bom? É de matemática, tá certo? Então, você vai prestar bastante atenção. Nós estamos finalizando o módulo de matemática, tá certo? Nós já estamos aí na reta final do nosso módulo de matemática e ficaremos na próxima semana mais com português, tá certo? E logo mais, brevemente, né, nós já estaremos dando início às nossas revisões e às nossas avaliações. Então, já estamos, como eu disse ontem, já no finalzinho do ano, já estamos na reta final e eu preciso que vocês continuem, tá certo? Eu sei que não tem sido fácil, para mim também não tem sido, as aulas remotas, né? Mas peço que vocês, alunos e os familiares continuem nessa conosco, tá bom? E vai dar tudo certo, brevemente nós estaremos juntos novamente. Então, vamos deixar de conversa agora e vamos para o nosso assunto, tá certo? Preste atenção e acompanhe comigo. Então, pessoal, para darmos início ao nosso assunto de hoje, você vai abrir o seu módulo, tá bom? Na parte de matemática, página 41, aonde nós vamos falar sobre tabelas e gráficos, tá bom? Vocês veem aí sempre, né, no módulo de vocês, algumas tabelas, né? Tem muita atividade, tem muito jogo que vem com tabelas e alguns gráficos, né? E hoje nós vamos aprender, observar, né, como se montam, tá? As tabelas e os gráficos. Então, para isso, você vai abrir o seu módulo, como eu falei, vai acompanhar comigo a troca de ideias, tá certo? Então, vamos lá, preste bem atenção. Olha só, tabelas e gráficos. O professor fez uma pesquisa com os alunos sobre a brincadeira preferida de cada um. O resultado dessa pesquisa foi apresentado de 3 maneiras diferentes. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, um dos alunos anotou em uma tabela o resultado da pesquisa. Este primeiro aluno fez essa tabelinha aqui, esta primeira, observe. Aqui, nesta primeira parte, nós vamos ter o nome das brincadeiras. Então, ele começou pela amarelinha, em seguida, bola e depois ciranda e depois estátua. Observe, aqui deste lado, ele colocou a representação de quantas crianças gostavam de tantas brincadeiras. Observe. Cada tracinho desse equivale a uma criança, tá certo?
Tantas crianças gostaram de amarelinha. Ele colocou os tracinhos. Tantas crianças gostavam de bola. Colocou o tracinho. Tantas crianças gostavam de ciranda. Colocou o tracinho. Tantas crianças gostavam de estátua. Ele também colocou em tracinhos. Então, ele fez a representação. Vamos dizer que eu pergunto: quantas crianças de primeiro ano gostam de brincar de bola? Vamos dizer que 5 crianças responderam. Então, ele colocou lá, bola, um exemplo, tá? E ao lado, 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Para representar as crianças, tá certo? Teve um outro aluno que também montou a sua tabela. Vamos observar. O professor organizou, na verdade foi ele, o professor fez a organização desta tabela anterior, as informações em outra tabela. Observe a outra tabela. Estão vendo? Permanecem as brincadeiras aqui deste lado e a quantidade de crianças deste lado. O que a gente pode observar de diferente entre essa primeira tabela e a segunda tabela? Observe, permaneceu aqui amarelinha, bola, ciranda e estátua. Qual é a diferença que nós temos na tabela? A diferença é que esta tabela aqui está escrita, para começar, de letra cursiva. E esta está escrita com a letrinha O de forma, tá vendo? Outra coisa que nós podemos observar. Esta tem o título, esta não tem. Estão vendo? E outra coisa que nós podemos observar, o aluno representou nesta tabela por tracinhos. Já nesta aqui, está representado por números, estão vendo? Olha só, 5 crianças gostam de brincar de amarelinha, 6 crianças gostam de brincar de bola, 7 crianças gostam de brincar de ciranda e 2 crianças gostam de brincar de estátua. Então, neste caso aqui, se eu pergunto, quantas crianças no primeiro ano gostam de brincar de bola? Vamos dizer que essas 5 gostavam de brincar de bola. Se fosse nesta, na verdade não é de letra de forma, é de letra cursiva. Então, nós vamos escrever dessa forma. Bola, 5 crianças. Tem a mesma representação que essa, porém, ó, aqui foi escrito com tracinhos e aqui com números, tá certo? Mas está mostrando a mesma coisa. Você vai virar agora para a página 42. O resultado desta pesquisa também foi apresentado em um gráfico. Então, nós temos aí o gráfico da brincadeira preferida, tá bom? Dos alunos, né? Que foi realizada. E ela foi representada por um gráfico. Então, colocaram aqui embaixo, para vocês observarem como se monta. Vou fazer aqui com vocês, observem. Colocaram o nome das brincadeiras. Vamos lá. Amarelinha. Bola. Ciranda. Tô colocando pequenininho, senão não cabe. E estátua. Não vai ficar bem retinho aqui, certo? Como está no livro, mas é só para vocês entenderem. Então, no gráfico, vai ter um tracinho aqui. Aqui está o nome das brincadeiras, certo? E aqui, esse aqui vai representar a quantidade de alunos, tá bom? Então, nós vamos enumerar do 10 até o 1, certo? Em ordem decrescente, do maior para o menor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui é a quantidade de alunos e aqui são as brincadeiras. Então, quantas crianças gostavam de brincar de amarelinha? Observe, 5 crianças. Então, ó, nós vamos fazer aqui o tracinho até os 5 e volta. Quantas crianças gostavam de brincar de bola? 6 crianças. Então, vou até marcar aqui, ó. Pra vocês verem. O 6. Seis crianças gostavam de brincar de bola. Então, você vai até o traço do 6 e volta. Quantas crianças gostavam de brincar de ciranda?
Eram 8 crianças. Então, você vai, ó, até o tracinho do 8 e volta. Quantas crianças gostavam de brincar de estátua? Eram 2 crianças. Vai até o tracinho do 2 e volta. Certo? Aqui, nós montamos o gráfico das brincadeiras preferidas desta turma. Então, aqui equivale, ó, a quantidade. Deixa eu deixar isso aqui mais retinho. 5 crianças gostavam de brincar de amarelinha, 6 de bola, 8 de ciranda e 2 de estátua. Está montado aqui o nosso gráfico, não é simples? Muito bom. Continuando ainda na página 42. Observe que o título da tabela e dos gráficos deve estar relacionado ao assunto. Se vocês observarem aqui, ó, onde vocês viram a tabela, vai ter sempre o título. Se eu estivesse falando de comida, o título tinha que ser relacionado à comida. Se eu estou falando de brincadeira, tem que ser relacionado à brincadeira. Se eu estou falando de roupa, tem que ser relacionado à roupa. Sempre que tiver um gráfico, em cima, aqui não cabe para ter que colocar, mas em cima vai ter um título. Observe que eu estou falando de Natal, por exemplo. Imagine. Fiz o gráfico, aqui em cima teria que ter o título, tá certo? A tabela e o gráfico organizados pelo professor têm o título. Nesse caso, o título é a brincadeira preferida. Na linha horizontal do gráfico, que é esta aqui de baixo, horizontal, está deitada, tá certo? Na linha horizontal do gráfico, aparecem as opções das brincadeiras. Na linha vertical, que é esta aqui, ó, que tá em pezinha, ela se chama vertical, aparece a quantidade de alunos de acordo com a escolha feita. As colunas verdes, que são aqui no livro de vocês está verde, aqui a tia fez desenhado, tá certo? As colunas verdes indicam quantos alunos preferem cada brincadeira, tá certo? Página 44, na página 43, nós temos que formar em grupo, tá certo? Um gráfico, então nós não vamos fazer agora, nesse momento. Em um outro momento, nós vamos estar realizando esta atividade de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Mas aí nós vamos para a página 44 para a realização da atividade, tá certo? Olha só. Os professores das turmas do primeiro ano de uma escola fizeram uma pesquisa com os alunos sobre o tamanho do calçado que cada um usa. Observe o resultado da pesquisa da tabela a seguir. Nós teremos aí uma tabela com o uso de diferentes números, né? Como indicador do tamanho do calçado e como indicador da quantidade de alunos. Vou fazer aqui para que vocês entendam melhor do que eu falando, né? Aqui nós vamos ter números dos calçados. Aqui ao lado, nós vamos colocar o número do calçado. Este aqui é o título, certo, pessoal? Lembrando que toda tabela sempre vai ter o título. E aqui ao lado, ó, vamos passar um tracinho, a quantidade de alunos. Se é tabela, sempre tem que ter, ó, as linhas. Estou fazendo isso em régua para ser mais rápido, tá certo? Vamos começar. Ó só, tem aluno que calça 29, tem aluno que calça 30, tem aluno que calça 31 nessa turma, tem aluno que calça 32. Mais uma vez, vou fazer aqui os tracinhos da minha tabela para ficar organizado, né? Meu lápis está falhando. Vamos ver. Quantidades de alunos dessa turma que calça 29. São 6 alunos que calçam 29.
Então, lembrando, número de calçado, quantidade de alunos, certo? Vamos ver quantos alunos calçam o número 30. 12 alunos calçam 30. Vamos ver quantos alunos calçam 31. 20 alunos calçam 31. E vamos ver quantos alunos calçam 32. Tem um pezinho maior. São 10 alunos. Então, 6 alunos calçam 29. 12 alunos calçam 30. 20 alunos calçam 31. E 10 alunos calçam 32. Então, de acordo com esta tabela, você vai responder as questões, tá certo? Da página 44. Letra A. Essa tabela tem quantas colunas? Colunas são essas partes aqui. Você vai ver quantas colunas tem nesta tabela. E quantas linhas tem nesta tabela? Você vai contar quantas linhas, tá certo? Quantos alunos calçam o número 32? D. Qual o número de calçado mais usado pelos alunos? Qual é o número desse aqui que tem mais alunos usando? Você vai colocar. E que número de calçado é o menos usado? Que tem a menor quantidade de alunos usando. Você vai observar de acordo com as duas colunas, tá certo? Vamos agora para a página 45. Esses mesmos professores também fizeram uma pesquisa sobre a quantidade de irmãos que cada aluno tem. Observe o resultado da pesquisa no gráfico de coluna. Então, já não é mais uma tabela como essa. Agora, é um gráfico como aquele que eu fiz anteriormente. Vou apagar aqui para não confundir vocês. O gráfico eu vou mostrar a foto do livro. Tá certo? Olha só. Este aqui é o gráfico. Esta linhazinha aqui que está deitada, como vocês viram, representa a quantidade de irmãos. Tá certo? E esta aqui em cima representa a quantidade de alunos. Então, vamos ver. 3 não tem irmãos. Ó, tá marcando aqui o vermelhinho no 3. 3 não tem irmãos. 10 alunos só tem um irmão. 6 alunos tem 2 irmãos. E 8 alunos tem 3 irmãos. Então, foi representado aqui no gráfico. Observem bem direitinho. Olha só, aqui em cima vai ter o título, e o nome do título é Quantidades de Irmãos. Letra A. Qual é o título desse gráfico? Você vai escrever. Letra B. Quantos alunos não têm irmãos? C. Alunos com mais de 3 irmãos. Tem mostrando aí, tem algum no gráfico, tem mostrando, tem mais de 3 irmãos, você vai colocar. D. Qual a quantidade de irmãos que mais aparece? E. O que a maior coluna representa? Perdão, o que a menor coluna representa? Na verdade, ó, eu vou trazer aqui para pertinho de vocês. A menor coluna é essa. Aí você vai olhar embaixo o que está dizendo que ela representa. F. Você tem irmãos? Essa aí é pessoal, né? Você tem irmãos? Você vai colocar sim ou não. Se você não tem irmão, né? Como tia Jácia não tem um irmão, você coloca só não. E se você tem, você coloca sim e a quantidade de irmãos que você tem. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quantos você tiver. Vira agora para a página 46. G. Complete a tabela a seguir com as informações do gráfico. Então, de acordo com o gráfico anterior, você vai completar, deixa eu te esconder aqui, esta tabelinha, tá certo? Em quantidade de irmãos é o título. Vocês terão 2 colunas. Uma com a quantidade de irmãos e a outra com a quantidade de alunos. Então, vocês terão aí, não tem irmão. Quantos alunos não tem irmão? Você coloca ao lado. Quantos alunos tem um irmão? Coloca ao lado. Quantos alunos tem 2 irmãos? Ao lado. E quantos alunos tem 3 irmãos? Você vai observar de acordo com o gráfico, tá? E coloca ao lado. 3. A nutricionista da cantina da escola fez uma pesquisa com as crianças do 2º ano sobre a fruta preferida de cada um. O resultado da pesquisa está na tabela a seguir.
vocês terão aqui o título. A primeira coluna, você terá o nome das frutas. E a segunda coluna, você terá a quantidade de alunos. Então, vamos pela ordem. Nós temos aí maçã, banana, laranja, morango e abacaxi. 12 crianças gostam de maçã. 6 crianças preferem a banana. 9 crianças gostam da laranja. 6 crianças gostam do morango. E 2 crianças gostam de abacaxi. No gráfico a seguir, pinte os retângulos para representar o resultado desta pesquisa. Então, na página 47, vocês terão aí, né, um gráfico. Embaixo vai ter o nome das frutas. Aqui ao lado vai ter a quantidade de alunos, que é para você marcar. Então, de acordo com esta tabela aqui, você vai pintar os retângulos do gráfico. Se a criança gosta de maçã, você vai pintar. Pode pintar da cor da fruta para ficar mais interessante, tá bom? Quantas crianças gostam de banana, quantas gostam de laranja, quantas gostam de morango e quantas gostam de abacaxi. Em seguida, você vai responder o questionáriozinho aí da página 47. Que fruta foi escolhida pelo maior número de crianças? Qual é a fruta que tem mais crianças que gostam dela? Você vai colocar o nome da fruta. B. Que fruta foi escolhido pelo menor número de crianças? Tem uma fruta aí que pouquíssimas crianças gostam dela. Qual é a fruta? C. Quantas crianças preferem o abacaxi? Observa na tabelazinha aqui. D. Há frutas que foram escolhidas pela mesma quantidade de crianças. Então, aí tem 2 frutas, né, que foram, sim, você coloca o sim antes, escolhidas pela mesma quantidade de crianças. E você vai colocar quais são essas frutas, tá? Juntando a quantidade de crianças que preferem laranja com a quantidade de crianças que preferem abacaxi, quantas são no total? Então, você vai colocar quantas crianças... Não vou colocar aqui, você vai colocar na tarefa. Quantas crianças gostam de abacaxi, de laranja, mais quantas crianças gostam de abacaxi? Então, você vai juntar essas crianças da laranja com essas do abacaxi e coloca o resultado total, tá certo? F. Há mais crianças que preferem banana ou abacaxi? Você vai observar mais uma vez no gráfico e ver se elas preferem o abacaxi, se elas preferem a banana, tá certo? Vamos agora para a página 48. O dono de uma loja de animais fez uma pesquisa com as crianças sobre o animal de estimação de cada uma. Observe o resultado da pesquisa no gráfico a seguir. Este aqui é o gráfico. Aqui mostra a quantidade de crianças e aqui a quantidade de animais de estimação. Então, vamos ver. Essa aqui representa a quantidade de crianças que tem cachorro. Aqui, o azul, gato. O amarelo, tartaruga. E outros. Este daqui de cima. Responda as questões. Que título? Observe que está sem o título, está faltando aqui, tá bom? Que título você daria para esse gráfico? Escreva no espaço em cima dele, tá? Então, você vai ter aí uma sugestão, animal de estimação. Você vai criar um título para este gráfico. B. Que animais você acha que podem ser considerados como os outros? Porque aí nós temos cachorro, gato, tartaruga e outros. Quais animais que podem ser considerados como os outros que a gente pode criar em casa? Nós temos como um exemplo um passarinho, pode ser considerado outros. Então, você vai observar, e é pessoal essa questão, você vai colocar na letrinha B. C. Você tem animal de estimação? Se sim, você coloca sim e qual o nome dele. Se você não tem, você coloca não. Eu já citei, eu tenho uma cachorrinha, o nome dela é Hannah, certo? D. Se você não tem animal de estimação, gostaria de ter, dê um nome a ele. Se você não tem, mas queria ter, você coloca aí embaixo na letra D o nome desse animal. E se você tem um ou tem 2, mas queria ter mais, você coloca também, tá certo? Vamos para a página 49. Complete a tabela abaixo com a quantidade de crianças. Não esqueça de escrever o título. Então, vocês têm aí uma tabela com o animal de estimação, cachorro, gato, tartaruga e outros. E vocês vão completar com a quantidade de crianças, de acordo com esta tabela aqui, tá? E em seguida criar um título. F. Qual animal de
de estimação foi escolhido pelo maior número de crianças? G. Qual animal foi escolhido pelo dobro da quantidade de crianças que escolheram a tartaruga? Então, a tartaruga foram 4 crianças que escolheram. O dobro é o número 2 vezes. Então, você vai fazer 4 mais 4. 4 mais 4 é igual a 8. Qual foi o animal que 8 crianças têm ele? Você vai colocar na letra G. H. Quantas crianças escolheram a tartaruga e o gato? Então, você vai juntar a quantidade de tartarugas, de crianças que escolheram a tartaruga, mais a quantidade de crianças que escolheu o gato e vai colocar o total. Vocês têm aí um quadrinho, então vocês podem representar por desenho, podem escrever, fica a critério de vocês, tá certo? E vamos agora, para finalizar, a página 50, questão 5. Bianca desenhou várias figuras geométricas, como vocês podem ver. Pinte o gráfico de barras a seguir com a quantidade de cada figura que Bianca desenhou. Então, vocês terão aí um gráfico, não vou mostrar aqui, porque está respondido. Ele tem o título, Figuras Geométricas Planas, é o nome do título. E aí, o tracinho que está deitadinho, como eu mostrei para vocês, mostra a quantidade de figuras. E o que está em pezinho mostra a quantidade de crianças. Então, vocês terão aí, a quantidade de figuras geométricas, tá certo? Vocês terão aí círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Vocês irão pintar desta forma. Eu vou mostrar só um, tá vendo? Observa quantos círculos tem, pinta um quadrinho. Se tiver mais, pinta 2. Se tiver mais, pinta 3, certo? Observa quantos quadrados, quantos triângulos e quantos retângulos. Se tiver dúvida, me procura no privado. E para finalizar, que figura geométrica Bianca mais desenhou? Teve uma quantidade maior. Você vai escrever aí na questão 5. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, né? A nossa atividade de hoje ela é um pouquinho mais extensa, tá certo? Se você tiver dúvida relacionada à atividade, você me procura, como eu já falei, lá no privado, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.